Olá, Emariante. Você está no Emarachendo. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho para novas notificações. Pessoal, hoje nós vamos estar aqui no canal Emara aqui, falando aqui sobre um assunto sério aí. Nós vamos estar falando aqui sobre o coronavírus, nós vamos estar falando aqui sobre as medidas de prevenção, essas coisas assim. Eu sou técnico de segurança. Eu vou dar um exemplo aí. No começo aí da pandemia aí, a gente não estava vendo muitas pessoas circulando aí pelas ruas, não. Você andava aí, tava meio deserto, tava aquele meio ar de The Walking Dead, assim, você via poucas pessoas isoladas aí nas ruas, até mesmo no supermercado tinha poucas pessoas. Mas nesses últimos dias aí, tá vendo uma superlotação nos supermercados, nessas filas de lotérica, nessas agências que atende aí para receber contas de água, de luz, tá tendo uma superlotação. As pessoas estão bastante aglomeradas, um contato bem próximo mesmo uma das outras, e eles liberaram alguns lugares, feiras livres também, aí tá cheia. As pessoas de mais idade, eles adoram essas feiras livres. Se liberar isso aí para eles, vão em massa. Tem muita gente aí que é do grupo de risco aí, que deveria estar em casa, tá nessas feiras, né? E nós vamos estar falando aí também. Existe agora o coronavírus, como eu costumo dizer para algumas pessoas, ele é um vírus limitador. Ele, de uma certa forma, ele está ditando as cartas tanto no Brasil como no mundo afora. Uma coisa a gente tem que entender, que é o coronavírus que está no comando. Não importa se um dia alguém foi presidente dos Estados Unidos, do Brasil ou de qualquer outro lugar aí, essas pessoas estão tendo que entender, querendo ou não querendo, estão sendo obrigadas a entender que quem está no comando é o Covid-19. Aqui no Brasil, aqui, o Bolsonaro não quer entender muito isso não. Talvez ele vá entender isso aí de uma forma bem mais dura do que ele está pensando, porque quando as pessoas veem o seu presidente ir para as ruas, nos lugares onde é proibido ir, ele vai lá e fica aparecendo, ele fica abraçando as pessoas como se nada tivesse acontecendo. Ele vende uma imagem de que está tudo bem. E às vezes também aí eu vejo alguns médicos, não estou dizendo que é por mal que eles estão fazendo isso não, mas tem alguns médicos aí, principalmente aqui no estado do Espírito Santo, tem alguns médicos aí que pensam que o coronavírus é uma doença que está inteiramente ligada às questões de higiene pessoais. Mas tanto no Brasil quanto no mundo aí, as principais pessoas que andaram morrendo aí são pessoas importantes aí que estão em televisão, cantores, principalmente em Nova York, morreu muito cantor, DJs, pianista, gente famosa, muitas pessoas morreram aí. Eu até comentei sobre essas pessoas no outro canal que a gente tinha aí. Até comentei sobre elas. Aí a gente vai estar começando a comentar aqui no canal Emara aqui. São pessoas importantes que têm condições de estar nos melhores hospitais,
e elas morreram, que tinha condição boa. Outra coisa também, eu trabalhei numa empresa, aí o meu chefe pediu, ele tinha um inquilino, ele pediu que eu fosse lá no inquilino, lá que ele estava fazendo umas queixas. Lá as queixas dele eram até queixas bobas, porque ele queria que trocasse dos armários do apartamento que ele foi morar, que trocasse os parafusos dos armários para botar parafusos de inox. Eu entendo ele que esses parafusos que se usa aí são bem fraquinhos aí, e eles enferrujam bem rápido realmente. E aí ele foi para fazer essas queixas. Ele nem queria, quando eu cheguei lá, ele não queria me atender, mesmo o escritório tendo ligado que eu ia tá lá. Aí ele inventou de que não me conhecia. Eu não estou aqui porque eu quero, não. Eu estou aqui porque você pediu que alguém viesse aqui. Eles pediram que eu viesse. Eles te ligaram. Eu estava perto quando eles ligaram. Se você não quer atender, eu estou indo embora. Que eu deixei de fazer o meu serviço. Isso não faz parte do meu serviço aonde eu trabalho. Eu deixei para vir cá para te atender. Aí eu fui embora. Ele saiu correndo atrás de mim uns 3 quilômetros. Aí me chamou. Eu fui lá. Ele é um cara que estava recentemente vindo da Itália, isso já tem um certo tempo, da Itália. Aí, quando ele começou a conversar comigo lá, ele tentou ficar mais íntimo, relaxou um pouco do estresse que ele estava. Aí ele começou a contar que ele até me disse que ele era um advogado lá na Itália. Aí ele me contou de como é que as casas lá eram limpas, esse tipo de coisa assim. Ele disse que as casas na Itália lá, eles não fazem igual aqui no Brasil, que lava as coisas, que usa água, que usa sabão, usa detergente, essas coisas não. Lá, geralmente, a maior parte de lá são pedras, os móveis são feitos de mármore, a casa é praticamente toda no mármore, esse tipo de coisa assim. E lá eles usam para limpar álcool e papel para limpar, que aí é descartado. Ele diz que as casas lá são relativamente limpas, bem mais rápido do que se limpa aqui no Brasil, que aqui no Brasil tem um cuidado maior do que lá, que aqui usa água, sabão, usa N coisa aí. Mas a Itália já usava álcool para limpar as coisas. E o lugar que mais está sofrendo com a pandemia é a Itália. Na Itália, para se ter uma ideia, os cemitérios eles estão fechados, não tem como estar enterrando pessoas, porque tá morrendo 800, 1000 pessoas no dia. Isso é complicado em qualquer lugar no mundo, uma mortandade dessa proporção. E o Brasil precisa de ter esses cuidados que andou tendo aí no começo aí e agora está sendo negligenciado aí. Outra coisa também, um dia desse aqui eu fui perto do supermercado, eu nem entrei nele porque tinha muita gente, mas muita gente mesmo. Mas no portão, antes de entrar para o supermercado, tinha uma pessoa vendendo essas máscaras feitas em casa. Só é que eles fizeram a máscara com TNT. O TNT, eu nunca vi nada para gostar tanto de poeira igual eu gosto do TNT. Eu aqui em casa aqui, eu fiz algumas bolsas, eu mesmo costurei algumas bolsas para carregar algumas ferramentas, alguma coisa assim, feito com TNT. Esse negócio adora poeira. E se você observar assim, por mais que a casa seja limpa, embaixo dos estofados, eles costumam forrar com esses TNT, embaixo dessas camas box. Esses lugares, quando você arranca aquilo ali, você tira um caminhão de poeira. Então, você usar uma máscara de TNT é uma grande furada. Não serve para nada. Para nada serve uma máscara de TNT. Essa máscara aqui, ó, essa daqui, ó, que tem
tem registro em ministério, de método, para tudo enquanto é lado, tem registro isso aqui, ó. Ela tem um CA aqui dentro, aqui, um certificado de aprovação. Essa máscara aqui, ó, dependendo das temperaturas, ela não aguenta muito tempo no seu rosto. Eu já tive em lugares fazendo... Não, eu nem trabalhava com segurança nessas épocas. Eu fazia medição. Teve lugar que em 1 minuto, nós ficamos lá 1 minuto, 1 minuto e meio, mais ou menos. Isso aqui saiu encharcado. Isso aqui é um feltro. Ó, as tramas são bem juntinhas aqui. Essas de tecido aí, as tramas são mais abertas do que isso aqui, ó. Essa aqui é feita pela indústria, essas coisas assim. Essa daqui é a que a China fabrica aí em larga escala aí, distribui pelo mundo afora aí. E com essa pandemia, até sem esse tipo de máscara aqui, o mercado ficou sem isso aqui. Tem pessoas que usam isso aqui. Dessa máscara aqui, ó, como técnico de segurança, a gente entende bastante. Essa máscara aqui tem uma vedação boa. Ainda assim, alguns tipos de poeira passam através dessas máscaras aqui. Então, significa... As poeiras a gente ainda consegue ver algumas. Ela só protege você das poeiras visíveis. Mesmo que seja fina, toda a máscara só te protege das poeiras visíveis. Aí eu te pergunto, você sabe qual é o tamanho do coronavírus? Você já viu um coronavírus? Então, o coronavírus, ele é invisível. Nada garante que essas máscaras vai te proteger, não. Vai proteger sim, se você manter a distância. Isso aqui é uma máscara para você manter a distância. Isso aqui não significa que você pode aproximar de ninguém. Isso aqui não é uma medida 100% segura. Não existe medida 100% segura. No começo da pandemia, que nem sequer tinha registro no Brasil de caso nenhum, os médicos aqui no Brasil aqui orientavam como se fosse a principal medida de prevenção usar álcool gel aqui. Sumiu o álcool gel de tudo enquanto é lugar, que custava R$2, R$3 aí, sumiu de todos os lugares. Quando aparecia algum lugar, as pessoas começaram a ficar brigando uma com as outras, criando confusão nos mercados, como se isso aí fosse a tábua de salvação da humanidade, o álcool gel. O efeito do álcool gel na sua mão, na mão de qualquer um, na mão do médico, seja lá de quem for, ela dura mais ou menos até uns 3 minutos e depois disso aí evapora, perde o efeito. Perde o efeito. Tanto que hoje aí eles já estão orientando mais as pessoas que elas lavem a mão com água e sabão do que tá se usando álcool gel. Primeiro que sumiu, né? E quando acha, ninguém consegue comprar. Um álcool gel que custava R$3, o que custava R$3, eles estavam vendendo a R$30. A R$17 menor do que esse daí. Eles criaram um monte de frascos de álcool gel aí de todo tamanho aí. E outra coisa importante aqui para a gente estar colocando aqui, né, ressaltando aqui, existem muitos pais aí que pegam uns vidrinhos pequenininhos aqui. Deixa eu ver se eu tenho até alguma coisa pequena aqui para dar. Pior que eu não ter, deve até ter. Não estou achando aqui. Uns vidrinhos pequenos aqui. Bota nos bolsos de criança. E esquece que álcool é um combustível. E que toda criança é criativa. Por mais que o pai ache que ele vai usar esses álcool aí só como para passar na mão, para evitar as coisas, não é só criança não. Tem uns relatos aí de uma pessoa aí que estava cozinhando
Aí com paranoias, tá dentro da própria casa, aí cozinhou, foi lá, passou álcool gel na mão e foi riscar fogo no fogão e se queimou. Isso não era uma criança. Álcool gel não é para usar em cozinha, isso é um combustível, não é coisa de ter na cozinha. Na cozinha, lava a sua mão com água e sabão, cara. Você não tem que usar álcool gel em cozinha. Eu não vou falar sobre álcool gel para mim não criar polêmica, para mim não ter discordância de Ministério do Trabalho. Não vou falar diretamente sobre as máscaras que andam usando por aí. As próprias máscaras, mas vamos falar disso aí. As próprias máscaras que se usa aí, que os médicos usam, elas são abertas assim nas laterais. Se ele atende um paciente e porventura encosta a mão no rosto aqui, quem diz que esse vírus não pode andar nessa lateral? As pessoas usam essas máscaras aí. Os canais lacrimal do olho aí também pode contaminar com coronavírus. O que se chama na segurança de vias aéreas, isso aqui, boca, nariz, olho, não é só... Se fala via aérea superior, não é só as narinas aqui que contamina com coronavírus, não. O seu ouvido, se você está lá, você tampa tudo enquanto seu rosto aqui, mas você põe a mão no ouvido, porventura coça o ouvido, sua mão estiver contaminada. Eu, por muitas vezes, eu orientei para que as pessoas segurassem nos corrimões, nessas coisas todas aí. Só é que eu nunca fui uma pessoa muito radical, mesmo eu devendo ser, por causa da função. Hoje eu sou obrigado a orientar para que as pessoas evitem de ficar tocando nos corrimões, porque isso acontece involuntário. As pessoas, quando estão andando e vê uma barra, eles vão lá e colocam a mão. Nas roletas, catracas de trem, de ônibus. A contaminação se dá por esses locais aí onde as pessoas estão sempre colocando as mãos. Outra coisa também aqui, ó. Dinheiro. Esses hábitos de lavar as mãos aí que os médicos tanto falam aí, isso era, quando era criança, isso era bem evidente. Eles ficavam, lava a mão, menino, lava não sei o que lá. Sempre tinha essas orientações. Com o tempo, esse tipo de coisa foi se perdendo aí ao longo do tempo. Aí agora, por isso que eu falo que o coronavírus é limitador. Ele regulariza a bolsa de valor, ele determina preço de dólar, ele determinou aumento de coisa, determina várias coisas aí. Até mesmo algumas pessoas aí que ao longo do tempo andou esquecendo aí que também era humano, está tendo que voltar a reconhecer que ele é humano. Que muita gente aí já tinha se esquecido desses detalhes aí, e agora está sendo obrigado a lembrar-se disso aí. E tem uma médica aí, principalmente aqui no Espírito Santo, ela vive na televisão falando aí, como se o coronavírus fosse uma doença de má higiene, de pessoas que moram em periferias, que moram nas favelas, que ela disse que eles estão trabalhando para evitar que isso chegue na favela, porque na favela não tem saneamento básico, não tem negócio. No Espírito Santo, a maioria dos lugares aqui que eles consideram favela, tudo tem água, não existe falta de água.
As empresas de água aqui, nesse quesito aí, eu posso falar, a prefeitura é eficiente nisso aí. Mas a médica anda dizendo que não. Pessoas que moram em periferia, eles tomam banho. Tem gente que toma 3, 4 banhos, tem gente que lava a mão. Existem alguns lugares aí que são mais afastados, que é quase que zona rural, lá não tem muito acesso a essas águas tratadas, essas coisas aí, mas isso não significa que lá também não tenha água de outro jeito, não. Coronavírus não é diretamente uma doença de falta de higiene, não. Coronavírus, ele não escolhe rico, ele não escolhe pobre, ele não escolhe preto, ele não escolhe branco, ele não escolhe índio, ele não escolhe criança, ele não escolhe adolescente, ele não escolhe adulto, ele não escolhe pessoas idosas, como anda dizendo aí, não. Acontece é que alguns organismos estão mais preparados e estão mais resistentes para suportar os danos causados pelo o corona. Eu poderia ser mais leve aqui e contar algumas histórias absurdas aí, mas eu vou contar só uma. Eu ouvi dizer aí que vieram me contar aí que os chineses estavam querendo dominar o mundo. Isso é a história que tem por aí. Que os chineses queriam dominar o mundo e que eles botaram 5 chineses dentro do avião e mandou que eles ficassem viajando pelo mundo afora, cuspindo nos caixas eletrônicos para contaminar as pessoas com coronavírus. Isso não é um absurdo? Isso aqui agora também talvez vai criar um pouco de polêmica, porque eu acredito que isso possa ter acontecido. O coronavírus, esse está com o nome de novo porque já existe o velho. Na verdade, existe uns 6 a 7 velhos com o nome de corona aí. Eles não eram um vírus agressivo, eles eram tratados aí como se fosse uma gripe comum. Os corona, eles tinham suas classes e subclasses e eram tratados como se fosse vírus comum. Porém, 2 desses vírus aí foram cruzados. No campo de visão de cientistas, eles acham estranho esse cruzamento desses 2 vírus aí. Eles alegam que um estava no morcego e que um estava no pangolim e que, numa certa forma, depois apareceu o cruzamento desses 2 tipos de vetores aí, animais, seja lá como você quer chamar isso. Aí eles, se sabe pelo mundo afora, é que a maioria dos vírus, às vezes elas estão nos animais e para eles ela é uma doença que não é tão nociva como para o ser humano. Ele só é o transmissor. Ele fica com a doença, mas ele transmite, mas não fica doente. Não estou querendo criar nada fora do normal, mas eu, de uma certa forma, acredito que esses 2 vírus podem ter sido manipulados por seres humanos. Eu não estou dizendo que foi chinês, não estou dizendo que foi americano, não estou dizendo que foi russo, não estou dizendo quem foi. Mas eles podem ter sido cruzados geneticamente, porque quem conhece ser humano sabe que no meio do ser humano existe muita gente podre, existe muita gente ruim, capaz de fazer coisas que até mesmo Deus duvida. Então, eu não duvido que alguém tenha manipulado, não. Principalmente quando uma coisa começa num país tão grande igual a China. Quem fez queria que isso atingisse em massa. E de uma certa forma atingiu em massa.
Eu não sei se eles queriam isso com uma velocidade maior ou menor. Mas vamos esquecer isso aí, que a gente não está aqui para criar polêmica, nada disso não. Mas é uma hipótese. Voltando aí no que eu estava dizendo para a médica. Uma médica não pode estar indo na televisão todo dia e falando isso aí como se fosse uma doença de falta de higiene, como se fosse doença de pobre. O coronavírus matou mais rico no mundo afora do que matou o pobre da favela, das periferias, das aldeias, dos lugarejos. Ele matou mais gente que tinha poder aquisitivo do que matou o pobre. Eu não estou dizendo que pobre não deve ter cuidado, não. Ele deve ter cuidado redobrado. Porque pobre, além do coronavírus, ele se contamina com esse monte de mosquito aí que todo dia, desses países tropicais, que nem o Brasil aqui, que fica todo dia aparece um mosquito e um novo nome para a doença. Às vezes o mesmo mosquito tem N doenças relacionadas a ele, com características diferentes. O maior perigo do Brasil é a dengue, é chikungunya, e é malária, e tem outros nomes aí nesse troço aí. E é tudo causado por um mesmo mosquito aí. Existe uma epidemia no Brasil de dengue, de chikungunya. Só é que o como estou dizendo, o coronavírus é que está no comando. Ele apagou todos esses registros aí, que mesmo eles sendo atuais, eles estão apagados. Hoje só se fala de coronavírus, só se fala de álcool gel, só se fala de máscara. Outra coisa, eu já disse que o olho também se contamina. Já que você sai para a rua com a máscara de pano aí, bota um óculos também. Bota um protetor auditivo. Ó, hora que eu já sofri em vários lugares, para que as pessoas tinham necessidade lá também de estar usando essas máscaras. Eu sofri para pedir às pessoas para usar as máscaras. Você virava as costas, eles tiravam a máscara da cara, eles tiravam o óculos da cara, eles tiravam capacete, eles tiravam protetor auditivo. Você tinha que sempre estar lá brigando. Hoje está todo mundo aí, por isso que eu falo que ele é limitador. Hoje está todo mundo na rua usando máscara. Algumas que têm uma certa eficiência e outras que não têm nenhuma. Essa pessoa que eu disse que estava vendendo as máscaras na frente do mercado, estava lá com a sacola cheia de máscara. Ele pegava no dinheiro, ele pegava nas máscaras. Essas máscaras não estavam dentro de embalagem nenhuma. E ele não usava uma luva para pegar esses dinheiro. Ele não usava nada disso. Ele pegava a máscara com aquela mão suja de dinheiro. Dinheiro é a coisa mais suja que existe no mundo. Depois do dinheiro, é isso aqui. É o celular, que anda bem. Se você pegar um celular e botar para fazer teste, ou ele é tão sujo quanto o dinheiro, ou é mais sujo do que o dinheiro. Sim, o álcool gel, ele é eficiente para limpar o celular. Você tem que limpar com álcool gel. Eu só não acho que as pessoas devem ter esse desespero, esse desatino gigantesco aí com álcool gel, porque álcool gel não é esse milagre todo que eles venderam no começo da pandemia. Eles venderam essa imagem no mundo, venderam essa imagem no Brasil. Como eu disse, as pessoas brigaram por causa de álcool gel. E álcool gel não tem poder
de eficiência total contra coronavírus. Água sanitária e cloro para limpar as coisas, vai estar sempre limpando melhor do que álcool gel. E isso aí também acabou fazendo com que as pessoas ficassem criativas. Apareceu aí, todo dia aí, a polícia descobre um laboratório de álcool gel no Brasil. A sujeira, que é os lugares onde está sendo manipulado, eu acho que nem o coronavírus tem coragem de entrar naqueles locais, não. Aí, eles também sabem vender esse álcool gel. Eles vendem esse álcool gel aí no mesmo preço que esse mesmo preço caro que as farmácias do Brasil tá vendendo aí. Outra coisa aqui, para finalizar esse vídeo aqui, ó. Países como os Estados Unidos, quando acontece alguma calamidade, algumas coisas assim, ó, os empresários de lá, os cantores, os artistas de cinema, eles se unem e ajudam o país de uma certa forma. Aqui no Brasil, as pessoas, além de não ajudarem, algumas ficam se aproveitando. Os supermercados aqui, eu não estou dizendo que a culpa é dele ou se não é dele, não, mas que as coisas aumentaram 3, 4 vezes o valor, elas aumentaram. Eu não quero saber quem é o culpado, mas isso aconteceu. Arroz aí que era o top de linha custava R$ 15. Esses arroz hoje custa 20 e poucos reais. Esses arroz aí de segunda linha aí custava R$ 10,90. Hoje esse que custava R$ 10,90 custa R$ 17. Verduras em feiras aí, não estou nem dizendo aqui no Espírito Santo não, que aqui às vezes o preço é mais barato. Mas em São Paulo, no Rio de Janeiro, o cara tava vendendo, eu vi na TV hoje aí, uma dúzia de bananas, R$ 5. E antigamente, banana no Brasil era referência de coisa barata. Era, no passado. Então, o país precisa de ajudar o país. A gente não pode ficar esperando muito aqui pelos governantes aqui do Brasil, não. Apesar que existe alguns aí que eles me surpreenderam. Alguns aí me surpreenderam pelas atitudes que eles tomaram aí em relação aí à pandemia aí. Eles me surpreenderam. Eu não esperava que eles fossem tomar as atitudes que eles tomaram, não. Agora, o presidente está pisando na bola. Porque se esse negócio desandar, ele conhece o SUS melhor do que o SUS. Todo mundo conhece o SUS. Ele não tem condição de lidar com um hospital cheio, com 800 pessoas morrendo, com 1.000 pessoas morrendo por dia, não. Não tem. Então é melhor remediar do que evitar do que remediar, né? Vamos dizer assim. Vamos evitar do que remediar. Tem gente que não precisava estar na rua e eles estavam na rua ontem, andando como se estivesse tendo uma festa. Eu nunca vi as ruas tão cheias como eu vi ontem. Eu nunca vi os supermercados tão cheios igual estava ontem. Eu andei pelas ruas, estava intransitável de gente. Então, você é que tem que se cuidar. Porque se você não se cuidar, ninguém vai cuidar de você, não.
Um abraço aí, até um próximo vídeo aí. Você está no Emara News. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho para novas notificações. Até um próximo vídeo. Um abraço e tchau. Fique com Deus.